Antes de orarmos juntos, quero que prestemos atenção em algo no livro de Jó enquanto entramos no devocional de hoje. Jó capítulo 31, versículo 1 diz: Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa jovem. Eu encontro nesse versículo as palavras de um homem muito intencional. Jó disse que havia feito uma aliança com os seus olhos para não olhar com desejo impuro para uma mulher. Fazer uma aliança com os olhos é uma atitude muito séria e deliberada, porque a maioria dos pecados que cometemos começa com aquilo que vemos ou com aquilo que permitimos nascer em nosso coração. Na verdade, muitas vezes é o que vemos que começa a mudar aquilo que se forma dentro do nosso coração. É por isso que precisamos fazer uma oração sincera hoje, pedindo ao Senhor que guarde os nossos olhos e os preserve do mal, para que aquilo que vemos não nos conduza ao pecado. Uma das coisas que governa a nossa vida sem percebermos são os nossos olhos. E o ato de ver é tão automático que muitas vezes não percebemos o quanto os nossos olhos e aquilo que permitimos entrar através deles nos transforma. Os olhos são o órgão através do qual absorvemos o mundo. E, às vezes, absorvemos coisas demais. Além de absorvermos demais, também absorvemos coisas perigosas, coisas que nos destroem lentamente. Todos nós somos seres visuais. E aquilo que vemos tem poder para nos mudar, quer demos permissão ou não. Muitas vezes nem precisa da nossa permissão. Quando recebemos algo pelos olhos, mesmo de forma inconsciente, a nossa mente começa a pensar naquilo. E quando fazemos isso repetidamente, aquilo passa a fazer parte da nossa vida e nossa mente começa a agir conforme aquilo. Na verdade, se uma pessoa ou um grupo precisa acreditar em alguma coisa, basta vê-la todos os dias. Nem é necessário concordar com aquilo no início, mas o contato constante começa a derrubar as barreiras mentais que existiam contra aquela ideia. Então, com o tempo, a indiferença aparece. E depois da indiferença, a aceitação já aconteceu sem percebermos. Quando algo deixa de nos incomodar, isso mostra que as muralhas da nossa mente começaram a ser destruídas. É assim que a aceitação começa. E às vezes nem é preciso ver continuamente. Nós, como cristãos, sabemos que o Senhor está nos tirando de certas coisas. Todos nós temos um passado e conhecemos as nossas fraquezas. Por isso, nem sempre é necessário ver continuamente para cair. Ver apenas uma vez já pode ser suficiente. Uma única visão pode destruir muita coisa. Hoje eu gostaria de trazer à nossa atenção uma história bíblica, a história de Davi. Podemos até chamar esse episódio de o maior erro de Davi. Até aquele momento, Davi sempre buscou seguir ao Senhor, até que um dia ele viu Batseba tomando banho. Podemos dizer que havia desejo em seu coração. Podemos dizer que ele não controlou os seus apetites. E tudo isso seria verdade. Mas a verdade principal permanece. A queda de Davi começou com um olhar. Começou quando ele viu algo que não deveria ter visto. Começou porque ele não guardou os seus olhos. E quando ele não guardou os olhos, uma imagem entrou em seu coração. O coração dele se apegou àquela imagem. Aquilo virou desejo e ele pecou. E aquele homem que amava tanto a Deus se tornou adúltero e assassino. Tudo aconteceu em sequência depois do primeiro pecado. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos transforma e nos mostra até onde podemos chegar longe de Deus. Não basta dizer: isso nunca aconteceria comigo. Eu amo ao Senhor. Eu acredito que Davi também amava ao Senhor. Mas a verdade é que muitos homens e mulheres caíram exatamente dessa forma. Por isso, hoje as palavras de Jó precisam permanecer em nosso coração. Precisamos guardar os nossos olhos contra as tentações e impedir que elas encham a nossa mente com pensamentos que não vêm de Deus. Precisamos ser intencionais, porque isso não é algo que podemos tratar com descuido. Haverá sacrifícios. Será necessário abrir mão de certas coisas, e não existe outro caminho. Precisamos estar dispostos a fazer isso e também a orar, para vivermos uma vida santa e justa diante do Senhor. Como muitas pessoas que já passaram por isso, eu fiquei surpreso quando comecei a perceber o quanto aquilo que eu assistia e permitia diante dos meus olhos me afetava. Percebi o quanto isso tinha poder sobre a minha vida e o quanto podia me conduzir ao pecado. Tive que cortar algumas coisas, especialmente entretenimentos que não edificavam, mesmo sendo tentadores. Com o tempo, comecei a perceber diferença na minha vida. Percebi que deixar os meus olhos fixos em coisas erradas confundia minha mente e me fazia sentir distante de Deus.
Entendi que não guardar os meus olhos tornava muito mais fácil cair em tentação. Percebi que aquilo que assistimos e permitimos entrar pelos nossos olhos sempre nos empurra para um de dois caminhos. Ou nos aproxima de Deus ou nos aproxima do inimigo. Até aquilo que parece neutro acaba influenciando a nossa mente. Mas, graças a Deus, as Escrituras nos mostram como resistir a isso. Eu acredito que uma das coisas que mais pode nos ajudar nessa caminhada é a oração. Mesmo sendo vigilantes com aquilo que vemos, precisamos pedir ajuda ao Senhor. Por quê? Por mais cuidadosos que sejamos, ainda existirão coisas que tentarão nos atingir. É aí que a oração nos protege. É aí que Deus intervém por nós. Outra forma de nos fortalecermos é enchendo a nossa vida com a palavra de Deus. Ter uma rotina diária com a palavra nos fortalece e nos ajuda a resistir nos momentos difíceis e nas tentações. Além de nos fortalecer, a palavra também ocupa o tempo que antes seria usado para consumir coisas que nos destruiriam. Isso também funciona com outras coisas saudáveis, momentos de adoração, conteúdos edificantes e entretenimentos que agradam a Deus. Eu acredito que, confiando no Senhor, podemos guardar os nossos olhos das tentações e permanecer fiéis em todas as estações da vida. Se você sente que tem tido dificuldades para permanecer firme diante das tentações e das coisas que continuamente corrompem a sua mente, então hoje você pode renovar a sua aliança com Deus. Você pode recomeçar hoje mesmo através desta oração. Eu convido você agora a fazer esta oração comigo. Vamos orar. Pai Celestial, eu me sinto abençoado hoje pela Tua palavra. Ela abriu os meus olhos, tocou o meu coração e me lembrou que, mesmo quando eu falho, o Senhor continua paciente comigo. Eu reconheço que ainda não sou totalmente obediente, mas agradeço porque o Senhor não desistiu de mim nas minhas fraquezas. Senhor, eu conheço as áreas onde tenho lutado. Conheço as tentações que permiti entrar e as coisas que deixei meus olhos contemplarem. Muitas coisas que assisti não alimentaram a minha alma nem me aproximaram de Ti. Ao contrário, lentamente afastaram o meu coração da Tua presença. Pai, eu tentei mudar sozinho, mas continuei falhando. Por isso, hoje eu peço a Tua misericórdia. Perdoa-me por cada porta que abri por curiosidade, descuido ou desejo. Perdoa-me por alimentar pensamentos e imagens que enfraqueceram meu amor pela santidade. Eu sei que aquilo que vejo afeta profundamente minha mente e o meu coração. Senhor, lava-me e restaura-me. Sem a Tua ajuda eu voltarei a cair, mas com a Tua graça eu posso vencer. Dá-me força para fugir da tentação, sabedoria para fechar portas antes que o pecado entre, e coragem para abandonar aquilo que meu espírito sabe que é perigoso. Senhor, eu estou cansado de viver dividido. Eu quero Te agradar de verdade. Hoje eu escolho focar naquilo que é puro, saudável e agradável aos Teus olhos. Ensina-me a guardar os meus olhos, a ser vigilante com aquilo que entra na minha mente. Quando algo aparecer diante de mim inesperadamente, ajuda-me a não alimentar aquilo. Coloca discernimento dentro de mim e um amor profundo pela Tua presença. Renova a minha mente. Senhor, purifica a minha memória de imagens que tentam me acompanhar até mesmo nos momentos de oração. Quebra todo apego errado, todo desejo escondido e toda corrente que me prende ao pecado. Que os meus olhos sejam usados para adorar e não para pecar. Dá-me constância na oração e na Tua palavra. Eu sei que minhas forças humanas não conseguem me sustentar, mas o Teu Espírito pode me fortalecer. Que a oração deixe de ser um peso e se torne um lugar de descanso para minha alma. Pai, coloca fome pela Tua palavra dentro de mim. Que a Tua verdade seja mais forte em mim do que qualquer mentira da tentação. Ensina-me a me enxergar como a Tua palavra diz que eu sou. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou impotente diante da tentação. Em Cristo, eu posso vencer. Senhor, ajuda-me a construir hábitos santos a partir de hoje. Dá-me disciplina para remover aquilo que precisa sair da minha vida e sabedoria para substituir isso por coisas boas. Enche a minha vida com aquilo que me mantém perto de Ti. Que a Tua palavra ocupe o lugar das coisas que enfraqueciam minha alma. A partir de hoje, ajuda-me a viver com olhos guardados, mente renovada e um coração totalmente entregue ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espero que este devocional abençoe a sua vida e fortaleça você a guardar os seus olhos e o seu coração. Que o Senhor lhe conceda graça para caminhar em pureza, oração e na palavra. Se você tiver algum pedido de oração, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você.
Deus a abençoe.